A chuva caía pesada naquela manhã cinza. No meio da avenida, um homem caminhava devagar, coberto de lama, os pés descalços e os olhos fundos de quem já viu o pior da vida. As pessoas desviavam dele como se fosse um erro da paisagem. Os carros buzinavam. Ninguém queria olhar duas vezes, mas ele não parecia se importar. Em suas mãos, um papel amassado com um endereço quase apagado. Concessionária Mardon. Veículos de luxo. A cada passo, a lama se misturava com a água da chuva, até que aquele homem empurrou a porta de vidro da loja mais cara da cidade. O silêncio foi imediato. Os vendedores se entreolharam. O segurança apertou o rádio, e um riso abafado surgiu no canto da sala. Senhor. O abrigo fica 2 ruas abaixo, disse uma recepcionista tentando disfarçar o nojo. Mas ele apenas olhou para os carros reluzentes e respondeu, com calma. Eu quero comprar um carro. A gargalhada foi geral. Um vendedor debochado respondeu, comprar um carro? O senhor? Claro. E eu quero comprar a lua. O homem sujo olhou fixamente para ele e disse, então talvez hoje o senhor veja a lua mais de perto do que imagina. Ninguém sabia. Mas aquele homem, coberto de trapos, já teve tudo, fortuna, família, empresa. E perdeu tudo no mesmo dia em que descobriu o verdadeiro valor do dinheiro. Ele caminhou até o centro do salão e passou a mão sobre um carro vermelho metálico, o mais caro da loja, um esportivo de $2 milhões. O vendedor riu alto. Senhor, por favor, não encoste. Esse carro vale mais do que tudo o que o senhor já viu na vida. O mendigo levantou o olhar e, com um meio sorriso, tirou algo do bolso, uma chave dourada, brilhante, com o logotipo da marca. O som metálico ecoou pela loja. O riso parou. O silêncio tomou conta. O gerente se aproximou confuso. Onde conseguiu isso? Na garagem de casa, respondeu ele. Hoje vim apenas ver quem é pobre de verdade. As expressões mudaram. O gerente gaguejou. O senhor é quem exatamente? Alguém que perdeu tudo, para entender quem realmente tinha algo. Nesse instante, uma mulher entrou. Roupa simples, olhar doce. Era a faxineira da loja, a única que não havia rido. Ele olhou para ela e perguntou, você ainda acredita nas pessoas? Ela respondeu, eu acredito em quem ajuda sem esperar nada em troca. Ele sorriu levemente. Então talvez hoje eu tenha encontrado a única pessoa rica dessa sala. O bilionário, disfarçado, girou a chave e o motor do carro rugiu. Todos ficaram imóveis, vendo o impossível. O mendigo dentro de um carro de milhões, enquanto os que o humilharam assistiam em silêncio. Ele olhou pelo retrovisor e disse, às vezes é preciso vestir a pobreza para descobrir quem é realmente miserável. O motor rugiu mais forte e o carro desapareceu na chuva. Do lado de fora, a cidade ainda era fria, mas por um instante, parecia que a chuva lavava mais do que as ruas. Parecia limpar a alma. Nem sempre quem veste trapos é pobre. E nem sempre quem veste ouro é rico. Às vezes o verdadeiro luxo é ter caráter. E você riria também se visse um homem pobre entrar num lugar de ricos? Horas depois, a história já tinha se espalhado pela cidade como fogo. As pessoas comentavam, você viu o mendigo que saiu dirigindo um carro de 2 milhões? Alguns diziam que era truque, outros que era um golpe de marketing, mas ninguém sabia a verdade. Na manhã seguinte, aquele mesmo homem apareceu em um pequeno café na periferia, vestido da mesma forma, sujo e com o olhar distante. A garçonete, uma jovem de semblante cansado, se aproximou sem medo e perguntou, o senhor está bem? Ele apenas respondeu, estou melhor do que parece. Ela trouxe um café quente e ele sorriu pela primeira vez. No televisor velho preso na parede, passava a notícia. Homem em situação de rua humilha vendedores de concessionária. O vídeo mostrava o momento exato em que ele ligava o carro. O público riu. O narrador do programa zombou, mas ele apenas observava em silêncio. De repente, o dono do café comentou alto. Se fosse mesmo bilionário, não estaria fedendo aqui. O mendigo olhou para ele com calma e disse, é por isso que o senhor nunca será. O café ficou em silêncio. A garçonete sentiu algo diferente naquele homem. Uma serenidade que só existe em quem já perdeu tudo. Ela perguntou, por que o senhor fez aquilo? Ele respondeu, porque às vezes é preciso mostrar a verdade com um espelho. E o espelho às vezes precisa ser sujo para refletir a sujeira dos outros. Ela se sentou de frente para ele, mesmo sem entender totalmente. Ele então começou a contar. Anos atrás, ele era dono de uma das maiores empresas do país. Tinha poder, luxo, respeito.
mas perdeu tudo ao se recusar a trair um funcionário humilde. O sistema o esmagou, os sócios o expulsaram e ele desapareceu. Mas o que o senhor ganhou com isso? Ela perguntou. Ele respondeu: a liberdade de olhar no espelho sem vergonha. Ela ficou em silêncio. A chuva voltou a cair lá fora e ele se levantou, deixando algumas notas sobre a mesa. Quando ela foi recolher o dinheiro, percebeu algo. Cada nota estava marcada com uma frase escrita à mão. A verdadeira riqueza é invisível. Quando correu para olhar para fora, ele já tinha desaparecido. Horas depois, a garçonete chegou à concessionária. Queria entender quem era aquele homem, mas encontrou apenas confusão. Os vendedores estavam sendo demitidos. O gerente passava mal e todos falavam o mesmo nome: Sr. Adrian Monteiro. Ela arregalou os olhos. Era o nome que estava gravado na chave dourada. O dono da concessionária explicou. Ele era o antigo proprietário. Vendeu tudo há 2 anos. Disse que o dinheiro o tinha adoecido, que só voltaria aqui quando o mundo estivesse curado. Ela ficou parada, tentando processar tudo, e no balcão encontrou um envelope com seu nome. Para quem ainda acredita. Dentro havia uma carta escrita à mão. Você me lembrou o que é ser humano. Se um dia alguém duvidar de você, lembre-se. O ouro se prova no fogo, o caráter na pobreza. Ela chorou. Do lado de fora, uma limusine preta estacionava, e por um instante, um rosto familiar observava de longe. O mendigo, agora limpo, elegante, mas com o mesmo olhar sereno. Ele apenas acenou de dentro do carro e partiu. Ele desapareceu de novo. Mas deixou algo que ninguém pode comprar. A Zinset, lembrança de que gentileza. É a única herança que vale ser deixada. E você, se tivesse o poder de mudar o destino de alguém com um simples gesto, faria isso mesmo que ninguém jamais soubesse. Dias se passaram, mas o vídeo do mendigo bilionário continuava se espalhando pela internet. As manchetes chamavam de o homem que virou o jogo, mas longe das câmeras, Adrian vivia em silêncio. Dormia em abrigos, caminhava por vielas, ajudava desconhecidos e desaparecia antes de ouvirem seu nome. Ninguém sabia, mas aquele homem que agora todos chamavam de mendigo misterioso era o mesmo que anos atrás dominava as capas das revistas de negócios. Seu rosto já fora símbolo de poder, sua empresa, sinônimo de sucesso. Até o dia em que ele descobriu o preço da honestidade. Tudo começou numa reunião de diretoria. Há 5 anos, Adrian descobriu que seus sócios desviavam dinheiro de uma fundação de caridade criada em nome da empresa. Quando tentou impedir, foi traído. Criaram mentiras, manipularam provas e o deixaram como vilão da história. Em uma única semana, ele perdeu tudo: fortuna, reputação e amigos. Mas o golpe mais duro não foi perder o império. Foi perceber o vazio das pessoas ao redor. Gente que dizia amar, mas que se afastou no primeiro sinal de tempestade. O poder revela os falsos. A ruína mostra os verdadeiros. Ele repetia para si mesmo. Depois da queda, Adrian sumiu. Ninguém mais ouviu seu nome. Muitos acreditaram que ele havia morrido. Mas a verdade era outra. Ele decidiu experimentar o mundo de baixo. O mundo que o dinheiro o impediu de ver. Viveu entre os que ninguém via. Dormiu nas calçadas, comeu o que sobrava. E a cada dia, sentia nascer dentro de si algo que o luxo nunca trouxe. Compaixão. Uma noite fria, ao ver um idoso sendo humilhado por pedir comida, algo despertou nele. Aquela cena o fez lembrar do passado, de quando ele também estendeu a mão e recebeu desprezo. Naquele instante, ele tomou uma decisão. Mostraria ao mundo o que realmente é ser pobre, não de bolso, mas de alma. Foi assim que nasceu o plano. Ele voltaria não como bilionário, mas como um homem invisível. Queria ver com os próprios olhos se a humanidade ainda tinha valor. Dias depois, entrou na concessionária de luxo, exatamente como o mundo o veria, um mendigo qualquer. E o resto foi a cena que parou a internet. Mas havia algo que ninguém sabia. Aquele gesto não era apenas um ato de vingança. Era um teste. Ele queria encontrar alguém que ainda conseguisse ver o humano por trás da aparência. E essa pessoa tinha nome: a garçonete do café. A única que lhe ofereceu um café quente sem pedir nada em troca. Naquela noite, enquanto caminhava pela cidade deserta, ele pensou nela, nos olhos cansados, na bondade silenciosa, e pela primeira vez em anos, sentiu esperança.
Ele sabia que precisava encontrá-la de novo, mas também sabia que, para isso, teria que enfrentar o próprio passado e talvez reencontrar os fantasmas que o derrubaram. As luzes da cidade se apagam atrás dele, enquanto ele murmura para si mesmo. O destino não se muda com dinheiro, mas com coragem. Ele para diante de um prédio iluminado. É a antiga sede da sua empresa. Dentro, seu ex-sócio está em uma entrevista na TV. Adrian aperta os punhos e dá o primeiro passo em direção ao passado que o destruiu. Adrian parou diante do espelho da vitrine. O reflexo mostrava um homem envelhecido, barba desgrenhada, olhar cansado. Mas por trás daquele rosto abatido, ainda vivia o mesmo olhar firme do bilionário que um dia comandou impérios. Respirou fundo e entrou. O saguão do prédio era o mesmo, mármore branco, seguranças de terno. O som dos passos ecoando no chão brilhante. Nada havia mudado, só ele. Enquanto caminhava pelos corredores, flashes de memória o atingiam como relâmpagos. Cada sala, cada porta, trazia uma lembrança. A mesa onde assinou seu primeiro contrato, o auditório onde foi aplaudido por centenas de funcionários. E logo depois o mesmo palco onde o traíram. No andar principal, uma entrevista ao vivo estava sendo transmitida para os painéis internos da empresa. Lá estava ele, seu antigo sócio, vestido com o mesmo sorriso de sempre, falando sobre ética corporativa e valores humanos. Adrian quase riu. Era irônico. O homem que destruiu sua vida agora era visto como exemplo de virtude. Um segurança se aproximou com um olhar desconfiado. "O senhor não pode ficar aqui", disse em tom frio. Adrian apenas abaixou a cabeça e respondeu: "Eu sei. Só queria lembrar o que perdi." O guarda, impaciente, o empurrou em direção à saída. Mas antes de atravessar as portas, algo aconteceu. Uma funcionária jovem, com crachá pendurado e olhar curioso, se aproximou. "Espere. Você é o homem do vídeo, não é?" Adrian congelou. Ela o reconheceu. Aquele mendigo da concessionária, o que humilhou os arrogantes. As pessoas começaram a olhar. Celulares foram erguidos, câmeras ligadas. O murmúrio se espalhou pelo hall. O mesmo olhar de desprezo que o destruiu anos atrás, agora voltava. Mas de outro jeito. Com curiosidade, com medo, com julgamento. O antigo sócio percebeu o alvoroço e desceu. Quando viu Adrian, ficou pálido. Por um instante, o passado voltou inteiro. "Você devia ter desaparecido", disse com desdém. Adrian o encarou sem raiva, sem gritar. Apenas respondeu: "Foi o que eu fiz. Mas, diferente de você, voltei limpo." O silêncio cortou o ar. A funcionária olhou de um para o outro, sem entender o que se passava. O sócio sorriu, tentando manter o controle da situação. "Quer mídia de novo, é isso? Um mendigo faminto tentando aparecer?" Adrian respirou fundo. Não queria humilhar, não queria provar nada. Só queria encerrar um ciclo. "Não", respondeu calmamente. "Vim agradecer, porque quando tirou tudo de mim, me deu a chance de descobrir quem eu realmente era." O homem ficou imóvel. As palavras ecoaram pelo saguão. O público, os seguranças, os funcionários, todos pararam. E naquele instante, a verdade pareceu pesar mais do que qualquer fortuna. Antes de ir embora, Adrian deixou um envelope sobre a recepção. Dentro, uma única folha com o título: "Contrato de venda 100%. Das ações transferidas para a Fundação Vida Digna." Era a empresa que ele mesmo havia reconstruído em segredo, com os poucos recursos que restaram, destinada a ajudar pessoas que o sistema esqueceu. Sem olhar para trás, ele saiu. A chuva o esperava do lado de fora, lavando cada passo que dava. O passado finalmente estava ficando para trás. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa. Ao atravessar a rua, alguém o chamou. Uma voz suave, familiar. Ele se virou lentamente. E ali, parada sob o mesmo guarda-chuva que um dia ela havia lhe oferecido, estava a mulher do café. A mesma expressão serena. Os mesmos olhos que um dia viram além da sujeira. Ela sorriu. Ele não soube o que dizer. Ficaram apenas se olhando, como se o tempo tivesse parado. "Você sumiu", ela disse baixinho. Ele respondeu: "Eu precisava me perder para entender o que realmente procurava." Ela riu. E o som daquela risada atravessou a chuva como um raio de luz. Ela o convida para segui-la, mas não diz para onde. Apenas sorri e diz: "Acho que é hora de você voltar para casa."
enquanto os dois caminham pela rua molhada. O reflexo da cidade nas poças d'água mistura o brilho dos letreiros com o brilho de algo mais raro. Recomeço. A chuva cessou, mas o ar ainda carregava aquele perfume de recomeço. Adrian caminhava ao lado dela, Clara, a mulher que, sem saber, havia mudado o rumo de sua vida. Nenhum dos dois falava muito. As palavras pareciam pequenas demais diante do que o silêncio estava dizendo. À medida que andavam, a cidade começava a acordar. O som dos carros, o brilho dos postes, a vida comum, tudo parecia novo, como se o mundo tivesse ganhado outra cor. Ela o levou até um prédio simples, de fachada antiga, escondido entre arranha-céus modernos. É aqui, disse, abrindo a porta. Adrian hesitou por um segundo. Ao entrar, viu dezenas de pessoas, idosos, crianças, jovens, todos sentados, comendo, conversando, rindo. Era um abrigo, um refúgio. Chamamos de Casa Horizonte, explicou ela. Gente que perdeu tudo, mas ainda acredita que pode recomeçar. Adrian olhou em volta, com os olhos marejados. As mãos trêmulas tocaram o corrimão de madeira. Tudo ali era simples, mas tinha uma força invisível, uma energia viva que ele não sentia há anos. Um garoto correu até ele, com um sorriso tímido e uma camiseta larga demais. O senhor é o homem do vídeo, né? Aquele que mostrou para os ricos que o dinheiro não é tudo. Adrian se abaixou e sorriu. Não, garoto. Sou só alguém que aprendeu isso da maneira mais difícil. Clara observava de longe, em silêncio. Sabia que ele estava entendendo. O que ela não sabia é que aquele abrigo era sem saber o destino que ele havia preparado, sem se dar conta. O círculo se fechava. Na parede havia um quadro com uma frase escrita à mão. Riqueza é o que você dá, não o que você guarda. Ele ficou imóvel diante daquilo. Era a mesma frase que ele havia repetido tantas vezes quando era bilionário, mas que só agora fazia sentido. Clara se aproximou, entregando-lhe uma pasta de documentos. Recebemos uma doação anônima há alguns dias, disse. O doador pediu para entregar isso a você, caso aparecesse. Adrian abriu lentamente. Dentro estavam papéis de transferência, fundos, ações, propriedades, tudo em seu nome. Mas o remetente era impossível, seu antigo sócio. Ele piscou sem entender. Isso é algum tipo de piada? Ela balançou a cabeça. Não sei. Só sei que ele ligou, pediu perdão e disse que o verdadeiro dono disso sempre foi o senhor. Adrian respirou fundo. O coração batia pesado, mas calmo. Ele entendeu. A vida, de algum modo estranho e perfeito, estava devolvendo o que o tempo havia levado. Não em dinheiro, mas em propósito. Com o mesmo envelope nas mãos, ele se levantou, olhou para o teto e disse em voz baixa: Então é assim que o destino pede desculpas. Clara sorriu. O que vai fazer com tudo isso? Ele pensou por um instante e respondeu: Vou devolver. Cada centavo, mas desta vez, de um jeito que o dinheiro nunca consiga estragar. Na manhã seguinte, manchetes começaram a surgir em toda parte. Ex-bilionário doa fortuna para reconstruir abrigos e hospitais comunitários. Mas Adrian não quis aparecer em público. Nenhum discurso, nenhuma entrevista. Ele apenas observava de longe, escondido entre as pessoas que ajudava, vendo o mundo girar diferente. À noite, sentado na calçada do abrigo, ele olhava para o céu. A lua refletia nas janelas e um sentimento de paz o invadia. Não era orgulho, era algo mais leve, mais profundo. A sensação rara de que tudo, enfim, estava no lugar. Clara se sentou ao seu lado. Você percebeu? Ele perguntou. O quê? Respondeu ele. Você passou tanto tempo tentando provar que era alguém, e quando finalmente deixou de tentar, foi quando se tornou tudo. Ele sorriu sem dizer nada. O silêncio voltou a preencher o ar, e os dois ficaram apenas observando o mundo se reconstruindo à volta deles. Mas do outro lado da cidade, em uma sala luxuosa e fria, o antigo sócio assistia à reportagem com os olhos marejados. Desligou a TV, levantou-se lentamente e abriu uma gaveta. Lá dentro, havia uma foto antiga dos dois, sorrindo antes da queda, antes da ambição. Perdoa, velho amigo, murmurou ele com a voz embargada. Do lado de fora, trovões distantes começaram a ecoar. A história ainda não havia terminado. Clara recebe uma mensagem misteriosa no celular.
Ela lê, e seu olhar muda completamente. Um tom de urgência, medo e segredo. Adrian percebe. O que foi? Daí que tese? Pergunta ele. Ela hesita, respira fundo e diz apenas: tem algo que você precisa saber. Sobre o passado. A noite caía devagar, como se o tempo tivesse medo de seguir adiante. Adrian e Clara estavam sentados na escada do abrigo quando o celular dela vibrou novamente. A luz da tela iluminou o rosto dela. E pela primeira vez, Adrian percebeu algo diferente em seus olhos. Um medo contido, uma lembrança que ela lutava para esconder. Quem é? Perguntou ele desconfiado. Ela demorou a responder. É alguém do passado. Alguém que você precisa lembrar. Antes que ele pudesse reagir, um carro preto estacionou do outro lado da rua. As portas se abriram devagar. Um homem alto de terno escuro desceu. O mesmo ex-sócio que havia devolvido a fortuna. Só que desta vez, com outro semblante. Adrian se levantou, confuso. O que você está fazendo aqui? O homem respirou fundo. Olhou para Clara e disse: acho que está na hora de ele saber. Clara abaixou a cabeça. Adrian, eu não sou apenas uma voluntária do abrigo. Ela tirou do bolso uma antiga foto dobrada. Nela, uma mulher sorridente segurava um bebê. E atrás, o mesmo homem que agora os observava em silêncio. Essa mulher era minha mãe, disse Clara com a voz trêmula. Ela trabalhava para você. Foi demitida quando vocês decidiram cortar custos. Dias depois, ela morreu. O tempo parou. Adrian ficou imóvel. As palavras pareciam lâminas invisíveis cortando o ar. Você era só uma criança, murmurou ele. Sim, respondeu ela. E eu cresci com raiva. Mas um dia, vi você no noticiário. Vi o homem que perdeu tudo e continuou de pé. E decidi me aproximar. Não para me vingar, mas para entender. O ex-sócio se aproximou lentamente, tirando um envelope do bolso. Ela descobriu o que eu fiz, Adrian. Fui eu quem mandou cortar os custos. Fui eu quem destruiu aquela família, não você. E eu passei anos escondendo isso. Adrian sentiu o chão desaparecer sob os pés. Por alguns segundos, tudo o que ele pensava era em como o destino tinha costurado aquelas vidas com os mesmos fios invisíveis de culpa e perdão. Ele olhou para Clara, os olhos marejados. Então, tudo isso era o destino tentando consertar o que a gente estragou. Ela assentiu, com lágrimas caindo silenciosas. Sim, e agora ele está te dando a chance de fazer diferente. Adrian respirou fundo. Olhou para o ex-sócio, o homem que havia traído, mas que agora tremia diante dele. E, em vez de ódio, algo mais forte tomou conta dele. Compaixão. Levante-se, disse ele calmamente. O perdão é a única coisa que o dinheiro nunca conseguiu comprar. E é exatamente por isso que eu o escolho hoje. O silêncio que veio depois foi absoluto. Nenhum som. Só o vento carregando as últimas palavras de um homem que havia perdido tudo, mas agora encontrava o que realmente importava. Dias depois, uma nova manchete se espalhava pela internet. Ex-bilionário cria fundação com o homem que o traiu e a mulher que o perdoou. As pessoas comentavam, compartilhavam, se emocionavam, mas só eles sabiam a verdade. Aquela história não era sobre dinheiro. Era sobre o valor invisível que o mundo esqueceu, o valor humano. Clara olhava para ele sorrindo. E agora? O que vai fazer com o resto da sua vida? Adrian olhou para o horizonte e respondeu com serenidade. Vou continuar sendo o homem que um dia o dinheiro não conseguiu comprar. O sol nasce, o abrigo se enche de risos. A música cresce. E antes da tela escurecer, a narração final ecoa. No fim, a vida não mede o que você tem. Mede o que você é quando tudo te é tirado. Porque os verdadeiros ricos são aqueles que ainda têm um coração inteiro. E você perdoaria quem destruiu sua vida? Comente abaixo, sim ou não. Quero saber o que você faria no lugar dele.